Eu sempre cresci ouvindo histórias sobre cidades que ninguém encontra no mapa, vilarejos que aparecem apenas em certas noites e desaparecem antes do amanhecer, e estradas que parecem levar para lugares que simplesmente não existem durante o dia. Histórias que normalmente surgem em rodas de caminhoneiros, em conversas de bar durante a madrugada, ou em relatos de pessoas que juram ter visto mais do que deveriam. Sempre achei que essas coisas fossem exagero, superstição, imaginação fértil misturada com cansaço. Eu sempre tive um lado cético, do tipo que prefere confiar em dados, mapas oficiais, satélites, lógica. Mas tudo isso mudou na noite em que eu encontrei uma cidade que não deveria existir. Uma cidade que, segundo qualquer registro, qualquer mapa antigo, qualquer base de dados atual, jamais esteve ali. Um lugar que só aparece depois da meia-noite, e que faz tudo o que pode para impedir você de ver o sol nascer de novo. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho no sul de Minas Gerais. Meu plano era dormir numa pousada no caminho, mas o atraso da reunião, a chuva inesperada e um contratempo com o cliente me fizeram reconsiderar. Eu queria apenas chegar em casa. Nada mais. A distância não era absurda, algo em torno de 3 horas, mas o caminho era composto por rodovias mal iluminadas e estradas secundárias que cruzavam regiões rurais imensas. Mesmo assim, peguei o trajeto que prometia economizar quase 2 horas. Eu sabia que não era a melhor ideia, mas naquele momento o conforto da minha cama valia qualquer risco. A viagem começou normalmente. O céu estava escuro, carregado de nuvens densas que escondiam qualquer sinal de lua. A chuva havia parado havia pouco tempo, deixando o ar úmido e pesado. A estrada, ainda molhada, refletia os faróis do carro. O rádio tocava baixo, uma música ambiente que mal preenchia o silêncio ao redor. A sensação era de paz, apesar do cansaço, até que algo começou a mudar. Primeiro foi a neblina. Surgiu devagar, como um véu branco que se estendia pelas laterais da estrada. No começo, era fina, quase imperceptível, mas em poucos minutos se transformou em uma cortina espessa que reduzia drasticamente minha visibilidade. Eu reduzia a velocidade, atento a cada metro adiante. Era estranho, não havia previsão de neblina para aquela noite, muito menos naquela região. Mesmo assim, continuei dirigindo, tentando me guiar pelas faixas de sinalização. Até perceber que elas desapareceram. A faixa central simplesmente sumiu. As laterais também. A estrada parecia ter perdido parte de sua própria identidade. O GPS começou a recalcular a rota de maneira insistente, quase frenética, como se estivesse tentando me avisar de que algo estava errado. A cada poucos segundos, o trajeto mudava. Primeiro à direita. Depois à esquerda. Depois reposicionava e mostrava que eu estava em um lugar completamente desconhecido. Até que simplesmente travou e ficou congelado no visor. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Era apenas uma falha de sinal, eu repetia mentalmente. Mas nenhuma parte de mim realmente acreditava nisso. À medida que avancei, notei que os arredores da estrada mudavam lentamente. Não havia mais placas, postes, cercas, acesso a fazendas, nada. Era como se eu estivesse em um trecho esquecido, ignorado pelo próprio mundo. Não via casas, não via luzes, não via movimento. Apenas uma estrada que seguia reta, perfeitamente reta, de um modo impossível para aquela região montanhosa. Foi aí que vi algo no horizonte. Luzes. Pequenas, amareladas, tremeluzentes, como lamparinas acesas em noite de festa. No início, achei que era apenas reflexo da minha própria imaginação, mas elas ficaram mais intensas conforme eu avançava. A neblina começou a se dissipar lentamente, revelando uma silhueta distante. Uma rua de paralelepípedos. Casas antigas. Postes metálicos com globos âmbar. Uma cidade. Uma cidade inteira surgindo como se estivesse sendo pintada diante de mim. Olhei para o relógio do painel. Eram exatamente 0 hora. Um arrepio percorreu meu corpo, daqueles que começam na nuca e descem até as pernas. A cidade parecia ter sido construída décadas atrás, talvez no início do século passado. As casas tinham sacadas de madeira escura, janelas estreitas, paredes impecavelmente brancas.
Tudo estava limpo, organizado, preservado, quase como se fosse um cenário montado para uma filmagem. Mas não havia pessoas. Nada. Nenhum som. Nenhum movimento. Era como entrar em um retrato vivo. Eu estacionei com o motor ligado, observando a rua principal. Por um momento, pensei em dar a volta e ir embora. Mas havia algo na cena que me puxava. Algo silencioso, invisível, mas insistente. O tipo de curiosidade que você sabe que deveria ignorar, mas não consegue. Eu desliguei o rádio e escutei. Não ouvi vento. Não ouvi insetos. Não ouvi meus próprios passos quando pisei fora do carro pela primeira vez. Parecia que o ar absorvia qualquer som. Comecei a andar pela rua com cautela, olhando para cada casa, cada detalhe. As janelas estavam fechadas com cortinas grossas. As portas todas trancadas. O cheiro no ar era diferente. Um misto de madeira antiga, terra úmida e algo que eu não reconhecia. Algo frio. Um cheiro que não pertence ao presente. Conforme avancei, percebi que a rua parecia maior por dentro do que de longe. Como se a perspectiva enganasse a noção de distância. Senti que cada passo que eu dava me afastava mais do carro, mesmo que eu tentasse não avançar tanto. A sensação de estar sendo observado aumentava. Era como se centenas de olhos estivessem escondidos atrás das cortinas, acompanhando cada movimento meu. Cheguei à praça central. Um enorme relógio de torre dominava o centro, marcando 0h03. 3 minutos haviam se passado desde que eu entrara. Era preciso um esforço para acreditar nisso, parecia que eu estava ali há muito mais. A praça tinha bancos de madeira escura, um chafariz seco e um coreto com grades de ferro enferrujado. Mas mesmo a ferrugem parecia cuidadosamente colocada. Como se alguém tivesse tentado recriar a aparência do passado. Eu estava tentando entender o que estava vendo quando ouvi o primeiro som. Uma porta rangendo ao longe. Era um som lento, arrastado, quase preguiçoso. Virei na mesma hora, mas a porta já estava fechada. Foi aí que senti a primeira onda de medo real, verdadeira, física. A sensação de que eu não estava só. A sensação de que alguém, ou algo, estava me observando com atenção. Olhei ao redor e vi uma figura parada próxima a um poste. Um homem. Ou pelo menos algo que parecia um homem. Ele estava perfeitamente imóvel, me encarando com olhos tão escuros que pareciam buracos. Sua roupa era antiga, escura, e seu corpo parecia rígido, como se estivesse preso numa postura impossível. Quando dei um passo em sua direção, ele recuou lentamente e desapareceu na sombra entre duas casas. Não andou rápido, não correu. Apenas deslizou para longe e sumiu devagar. Meu coração disparou. Eu sabia que era hora de ir embora. Aquele lugar não era normal. Não era seguro. Tentei correr de volta para o carro, mas a rua parecia mais longa. Como se estivesse se esticando à medida que eu tentava fugir. Virei para a praça novamente, sem saber o que fazer, quando ouvi uma voz feminina sussurrando no meu ouvido, tão próxima que parecia vir de dentro da minha própria mente. Você chegou cedo demais. Eu virei imediatamente, mas não havia ninguém atrás de mim. A voz parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O som não ecoava. Era como se o ar absorvesse qualquer tentativa de reverberação. Meu corpo inteiro gelou. Os pelos do braço se arrepiaram tão rápido que senti a pele doer. A voz voltou. Eles ainda estão acordando. Eu recuei alguns passos, tentando controlar a respiração. Olhei para as janelas ao redor e, por um instante, achei que tinha visto movimento. Silhuetas passando por trás das cortinas, sombras se aproximando da superfície, rostos indistintos grudados no vidro. Pisquei, e tudo desapareceu. Ou talvez nunca tivesse realmente desaparecido. O relógio marcava 0h09. Parecia impossível que tão pouco tempo tivesse passado. Senti algo mudar no ar, como se uma presença maior, mais pesada, estivesse se aproximando. Foi então que os postes começaram a piscar. Primeiro um, depois outro.
Até que todos apagaram ao mesmo tempo. A praça mergulhou na escuridão total. Uma escuridão tão profunda que eu mal conseguia ver minhas próprias mãos. Era como se alguém tivesse tirado a luz do mundo inteiro, não apenas da cidade. Ficou tudo em silêncio por alguns segundos. Silêncio absoluto. Depois, começaram os passos. Passos lentos. Arrastados. Múltiplos. Vindos de todas as direções. O som era irregular, como se caminhantes estivessem aprendendo a andar pela primeira vez. Eu não sabia se abria os olhos ou fechava. Eu não sabia se corria ou ficava parado. Meu corpo tremia. Meu coração parecia prestes a explodir. A voz feminina sussurrou novamente, agora tão próxima que senti o ar em meu pescoço. Agora é tarde. Senti uma mão gelada encostar no meu ombro, dedos longos o suficiente para envolver quase toda a parte superior do braço. Eu não precisei olhar para saber que aquilo não era humano. Foi instintivo. Pulei para trás, corri na direção que eu acreditava ser a do carro, tropeçando, derrapando nas pedras irregulares da rua. Eu ouvia respirações pesadas ao meu redor. Algumas profundas demais. Outras rápidas demais. Algumas não soavam como respiração humana. Cada segundo parecia interminável. Cada passo parecia pequeno demais. Senti algo tocar a barra da minha camisa, como se estivesse tentando me puxar. Soltei um grito que eu nem sabia que era capaz de produzir e continuei correndo até finalmente ver o reflexo dos faróis do carro. Abri a porta, entrei em pânico, travei as portas e girei a chave. O carro pegou na hora, como se nada tivesse acontecido. Acelerei tão rápido que quase perdi o controle ao entrar novamente na estrada. As luzes da cidade desapareceram instantaneamente atrás de mim, engolidas pela névoa que agora parecia surgir de todos os lados. A respiração só voltou ao normal minutos depois. Quando finalmente alcancei a rodovia principal, olhei o relógio. 0h17, apenas 17 minutos haviam se passado desde que entrei na cidade. Eu não consigo explicar como algo tão curto pode ter parecido tão longo. Parecia horas. Parecia dias. Parecia uma prisão fora do tempo. Estacionei no acostamento, tremendo tanto que mal conseguia ficar com as mãos no volante. Foi quando notei algo no retrovisor. Uma silhueta. Alta. Magra. De cabeça inclinada. Sentada no banco de trás. Pisquei rapidamente e a sombra desapareceu. Ainda assim, eu sabia que tinha visto alguma coisa. Eu sabia que não estava imaginando. Quando cheguei em casa, tentei pesquisar qualquer sinal daquela cidade. Nada. Não havia registro, não havia foto, não havia relato. Nenhuma vila, nenhum distrito, nenhuma comunidade, nenhuma construção histórica ao longo daquela estrada. Eu sabia que isso era impossível. Eu sabia o que tinha visto. Mas a internet parecia determinada a me convencer de que aquela cidade nunca existiu. No fim da madrugada, quando finalmente consegui dormir, acordei com a sensação de que alguém me observava. Levantei, fui ao banheiro e acendi a luz. Quando virei para o espelho, senti meu corpo gelar. No meu ombro esquerdo, exatamente onde senti o toque na praça, havia marcas de dedos. Dedos longos. Finos. Escuros. Como se tivessem se agarrado à minha pele com força. Desde aquela noite, nunca mais consegui dirigir depois da meia-noite. Toda vez que vejo uma estrada vazia, sinto como se a neblina fosse surgir a qualquer momento. Como se as luzes da cidade estivessem esperando apenas o relógio marcar 0h. Às vezes, no silêncio do carro, ouço algo. Uma respiração. Um sussurro. Um toque leve no banco atrás de mim. Algumas vezes, a voz feminina me chama pelo nome. Outras, apenas murmura algo que não consigo entender, como se estivesse tentando me avisar. Ou tentando me trazer de volta. Eu não sei o que realmente encontrei naquela noite. Não sei se aquela cidade é um fragmento esquecido do passado, um eco de algo que já morreu, ou um convite para algo que ainda está vivo. Só sei que ela existe. Só sei que ela espera.
e que não gosta quando alguém sai antes do amanhecer. Se você já viu alguma cidade que não aparece no mapa, algum lugar que só surge na madrugada, ou já passou por alguma experiência impossível de explicar, compartilhe sua história nos comentários. Talvez, juntos, a gente consiga entender o que realmente está escondido nessas estradas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais relatos sombrios. Ainda há muitos lugares no Brasil que preferem permanecer invisíveis. E alguns deles podem estar muito mais próximos do que você imagina.